amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para mais uma preleção doutrinária virtual e, como habitualmente nós fazemos, vamos dividir esse momento em 4 partes. Primeiramente, leremos uma mensagem edificante, hoje do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Depois faremos uma prece inicial para nos aclimatar psiquicamente com as intuições do alto, com o auxílio dos espíritos superiores que nos auxiliam, os espíritos amigos que nos encorajam. Depois, faremos as nossas reflexões e raciocínios em torno do tempo, conhecimento e consciência. E, por fim, faremos uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar pedindo aos bons espíritos que nos orientem para que nós possamos escolher uma mensagem que seja pertinente às reflexões deste momento. Aprendendo, capítulo 95 da obra Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa as escolas e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Misericórdia! Muito interessante e absolutamente pertinente a mensagem. Nós vamos ver, porque Joana de Ângeles vai concluir exatamente isso no capítulo. É incrível. Ela vai chegar a essa conclusão. O conhecimento da imortalidade da alma, das realidades, né, da vida espiritual, visam fazer com que nós expandamos, né, vivamos conscientes do nosso papel no mundo e em outros mundos, né, a fim de que nós possamos aliar esse conhecimento, teoria, com a prática do exercício desse conhecimento. Não poderia ter sido mais perfeito. Então, meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de refletir sobre os vossos ensinamentos, de aprender do teu Evangelho, a fim de que possamos aplicar na nossa vida prática. Que o Senhor nos abençoe, o nosso esforço humilde, as nossas migalhas que oferecemos, para que com a tua misericórdia, Pai, possais multiplicar, a fim de saciar a todos nós, que somos sedentos do Espírito e esfaimados da vossa luz. Nós te pedimos, pela sua bondade, tende misericórdia de nós,
vinde a nós, nos sacia. Ajuda o nosso esforço para que possamos seguir e encontrar-te um dia. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar falando sobre conhecimento e consciência. Primeiro, nós precisamos localizar a obra. Essa doutrinária de hoje, ela é baseada no capítulo 2 da segunda parte dessa obra, Momentos de Saúde e de Consciência, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte, Momentos de Saúde, que tem aqui 20 capítulos, e a segunda, Momentos de Consciência, que tem mais 20 capítulos. Então, o segundo capítulo de Momentos de Consciência é Conhecimento e Consciência. Essa é a quarta obra da série psicológica do espírito Joana de Ângeles. Então, é importante também que a gente apresente as outras, né? Vale muito a pena a leitura, não só dessa, mas de toda a série psicológica. Aproveito para fazer propaganda que no canal Lições de Amor estamos fazendo o estudo paulatino dessa série. Aqui nós temos o capítulo 1º da série psicológica, Jesus e Atualidade, que é o que nós estamos estudando. O segunda obra, O Homem Integral, também pelo espírito Joana de Ângeles. A terceira, Plenitude, que é um livro lindo e cheio, né, de ensinamentos, muito rico. E o quarto, Momentos de Saúde e de Consciência. Então, dito isso, nós podemos começar. Joana de Ângeles começa esse capítulo falando de Carl Gustav Jung. Então, a gente já deve conhecer, ela não é a primeira obra que ela fala de Jung. Na verdade, ela já vem falando desde obras anteriores da série psicológica, sempre o referindo como esse estudioso, né, o fundador da psicologia analítica, que também teve um intercâmbio muito próximo com a imortalidade da alma, defendeu, né, a existência de Deus, da imortalidade da alma, a importância de fazer o bem ao próximo, como poucos, né? E, embora tenha sido muito criticado por conta disso, acusado de místico, né, de estar misturando outras coisas na psicologia, mas foi um grande contribuidor nesse sentido. Então, ela começa a obra falando que Jung, nos seus estudos profundos, constatou que em todos os povos há uma certa predominância de crença de 3 bases de intervenção, de interferência com a vida de cada um de nós. Então, ela fala Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Então, aqui ela consolida nesse tripé o Criador, a imortalidade da alma e o bem que nós fazemos a nós mesmos e ao próximo. Então, é importante que, para começar, alguns de nós pode acontecer de não estarmos habituados com esse conhecimento psicológico das reflexões de Jung. Então, eu trouxe aqui alguns trechos de uma obra muito importante de Jung, onde ele fala também sobre esses assuntos metafísicos existenciais, que é Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, nessa obra, um dos trechos, Jung vai falar o seguinte: é preciso não esquecer que para a maior parte dos homens é de grande importância supor que a sua existência atual terá continuidade indefinida após a morte. Eles vivem mais razoavelmente, comportam-se melhor e permanecem mais tranquilos. Durante toda a obra, Jung é enfático a dizer que ele não tem como provar. Olha, eu não tenho como provar a existência de Deus, não tenho como provar a imortalidade da alma. E aí ele começa a narrar diversas experiências, né, que ele teve. E ele começa falando, olha, vamos pressupor que é uma fantasia, mas considerando que não seja uma fantasia, vamos ver o que essa experiência tem a nos dizer. E assim, nessa discussão meio filosófica e ao mesmo tempo
que dá as premissas que a gente vê se desenvolver na própria doutrina espírita, é que ele apresenta essa obra, cheia de relatos reais, de vivências dele, de memórias que ele tem, de sonhos, né, de experiências, na verdade, em emancipação da alma, embora ele não utilize esse termo, e reflexões próprias. Daí vem o título da obra. Então ele começa dizendo isso, que para muitos de nós, esse sentimento oceânico, né? Assim que Sigmund Freud fala em O Mal-Estar na Civilização, os homens em geral têm um sentimento oceânico de pertencimento a um todo divino, né? Ao mais alto, a uma força mais poderosa, todas as formas de se referir a Deus. Então ele vai falar que para quem crê na imortalidade da alma, isso é consolador. Isso faz com que a gente se estimule a viver conforme um comportamento ético, se preocupe com o outro e assim viva de uma forma mais tranquila. Então é como se dissesse, bom, se bem não fizer, mal também não vai fazer, né? Ele começa nesse tom. E aí ele vai elaborando mais os raciocínios e chega num ponto que ele diz o seguinte: não é Deus que é um mito, mas o mito que é a revelação de uma vida divina no homem. Não somos nós que inventamos o mito, é ele que nos fala como verbo de Deus. O verbo de Deus vem a nós, e não temos nenhum meio de distinguir se e como ele é diferente de Deus. Nada há que não seja conhecido e humano a respeito do verbo, salvo a circunstância de que surgiu espontaneamente diante de nós e nos dominou. Então aqui Jung fala sobre o verbo encarnado, sobre a trindade, sobre a existência de Deus, sobre a distinção do verbo de Deus e Deus, qual a diferença. Ele não tinha, lógico, por exemplo, a linguagem de Emmanuel, em Pensamento e Vida, né? que fala, né, sobre o Cristo enquanto esse espírito que refletia, né, que é a imagem perfeita de Deus, que tem essa comunhão indissociável. Então, aqui, de uma forma aberta, ele começa a elaborar essas reflexões, quase falando em Deus no sentido de uma força soberana que nos toma, né? Que nos abraça, que nos abarca, que está dentro, mas também que está fora, e que se revela através dos seus emissários, como o próprio Verbo de Deus que se fez carne, nos dizeres do apóstolo João. E aí ele fala ainda o seguinte: apesar de não ser possível acrescentar uma prova válida no que diz respeito à sobrevivência da alma depois da morte, há fatos que dão o que pensar. Então aqui ele começa a contar algumas experiências que ele teve. Tem experiências maravilhosas, vale a pena a leitura. A gente consegue encontrar essa obra no Amazon e também na internet, então vale a pena a leitura. Não é muito difícil de ler, né, essa obra de Jung, tem muitos exemplos interessantes. E eu trago aqui um exemplo, uma história que ele mesmo conta, que de longe é a história mais interessante de todas. Ele vai dizer: teve uma noite que eu estava sem dormir. O meu melhor amigo, um amigo muito próximo, tinha tido uma morte repentina e eu não conseguia dormir. Eu entrei num estado de aparente torpor, quando de repente eu percebi ao meu lado a presença de alguém que eu sentia que era o meu amigo. E ele pedia que eu o seguisse. Vê só. E aí ele começa a pensar: era fantasia ou era realidade? Bom, se era fantasia ou realidade, eu não sei. Mas se fosse real, como eu poderia comprovar? Aí Jung vai dizer: eu decidi então dar voz a essa presença, a essa aparição ao meu lado e o seguir na minha imaginação. Como nós somos espíritas, a gente já começa a pensar. Provavelmente ele em desdobramento ou nesse estado, né, de emancipação, percebeu aquela presença espiritual ao seu lado e começou a mentalmente ter essa interação. E aí ouviu na sua consciência esse pedido que o seguisse. E aí, dobrado, vai e segue o seu amigo. E aí ele diz:
Ele me conduziu até a sua casa. E olha que eram alguns metros, né, dezenas de metros de distância da minha casa para a casa dele. E ele me levou até o seu escritório. Lembro-me de ter entrado com ele no escritório, ele pegou um tamborete e mostrou no alto, de modo que do chão eu não conseguia ler a capa, né, dos livros, e ele me mostrou no alto o segundo livro de uma série de 5 livros, todos de capa vermelha, e apontou para aquele. E aí ele acabou depois dormindo, e para ele foi um sonho, e ele acordou no dia seguinte. Ele acordou no dia seguinte com a reminiscência bastante clara dessa experiência, tanto que, intrigado, ele resolve ir até a casa do amigo, ir lá bater na porta e conversar com a viúva. A viúva o recebeu e o levou até a biblioteca. Quando ele chega lá, está o tamborete, está a estante de livros, e estão os 5 livros de capa vermelha, e está ali o segundo. Quando ele pega o segundo livro, o nome do livro, O Legado de uma Morta. E aí ele diz: olha, fantasia não foi, porque seria uma fantasia muito bem elaborada. Eu que nunca estive na biblioteca do meu amigo, sonhar com absolutamente todos os pontos iguaizinhos correspondentes à realidade. Eu prefiro acreditar que foi algum tipo de experiência, mas não sei explicar, né? E hoje, com a doutrina espírita, a gente já consegue explicar. Então, ele teve diversas ocorrências desse tipo. E tem um trecho do seu livro que ele intitula Sobre a Vida Depois da Morte, que ele vai dizer assim: o que aqui está relatado são lembranças, que estão na origem das reflexões que se seguem sobre o além e a vida depois da morte. Trata-se de imagens e pensamentos nos quais vivi, que me trabalharam e me preocuparam. De um certo modo, constituem um dos fundamentos de minhas obras, que, no fundo, são apenas tentativas renovadas de dar uma resposta à questão das interferências entre o aquém e o além. Ora, jamais escrevi expressis verbis a respeito da sobrevivência, porque teria sido necessário justificar os meus pensamentos e isso não é possível. Mas, mesmo assim, abordarei esse tema. Essa coragem de Jung é algo que é digno de nota, daí a lembrança de Joana de Ângeles nessa obra, né? Conferindo os méritos a esse estudioso da psique e que não deixou de falar sobre a vida depois da morte. Então, meus amigos, a gente vê isso. A consciência não é apenas aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. A consciência transpassa. A consciência é algo a mais. E aí agora eu não posso deixar de citar também Sigmund Freud. Em 1915, na sua obra O Inconsciente, uma das obras basilares de todo o acervo, né, de todo o legado freudiano, Freud vai dizer o seguinte: tudo que é reprimido tende a permanecer inconsciente, mas o reprimido não cobre tudo que é inconsciente. O reprimido é uma parte do inconsciente. Aí a gente para Freud aqui e pensa: se o reprimido é uma parte do inconsciente, o que está além do reprimido que ainda faz parte do inconsciente? De que a gente chama isso? O que é isso, né? A gente vê a coragem de Jung de falar das suas experiências próprias. A época de Freud, até por conta dele médico e já ter comprado muita briga, isso particularmente, né, com os cientistas do seu século, não quis pagar esse preço por não ter como provar. A gente vê em todo o legado freudiano ele sempre se preocupando a amarrar os seus raciocínios com o objetivo de deixar o legado, né, desse método investigativo que é a psicanálise para causas inconscientes. Mas nesse texto mesmo do inconsciente, ele admite que o reprimido não dá conta de explicar tudo, mas também não cria hipóteses e especulações para explicar o que não foi explicado. E aí ele continua dizendo: os dados da consciência têm muitas lacunas, que são verificadas nos atos psíquicos. É uma pretensão insustentável exigir que tudo que se sucede na psique teria de se tornar conhecido também para a consciência.
Aí a gente para Freud mais uma vez. Então aqui ele comprova que tem alguma coisa que não dá ainda para explicar. A consciência tem lacunas, né? Nem tudo que se passa na nossa vida psíquica é consciente. Aliás, a maior parte disso é inconsciente. Mas como explicar como o inconsciente veio parar onde ele está? E aí Freud termina. A maior parte do que nós denominamos consciente deve se achar em estado de latência por longos períodos de tempo, ou seja, no estado de inconsciência psíquica. Então, o que é consciente já foi inconsciente e talvez um dia voltará a ser. Então, a gente vê nessa reflexão, de certo modo, ele corroborando com parte daquilo que Jung apresenta, falando que, de fato, nem tudo se explica com a consciência, que há muita coisa que está por trás disso. Então, voltando aqui para o texto de Joana, a gente vê essa exaltação de Jung falando sobre a importância do Criador, da imortalidade e do bem, justamente para que o comportamento humano se dê nas bases da ética. E ela diz: esses 3 princípios são fundamentais à sustentação do grupo social e à felicidade individual. Por quê? Porque correspondem à nossa ética. E muitos desses desdobramentos se deram em torno da honra, da justiça, da beleza, né? Do comportamento mais ético perante os outros, do amor. Então, os filósofos, eles também foram grandes estudiosos desses preceitos num campo, né, ideológico relacionado ao pensamento filosófico ético, né? Do direcionamento para o bem e para o belo. E aí Joana vai falar. Essas manifestações, né, que aqui Freud chama de inconsciente e que Jung também não consegue explicar, elas procedem originariamente do eu espiritual e são trazidas da erraticidade onde ele se encontrava antes da reencarnação. E aí Joana vai trazer um conceito que é muito caro, né, para a psicologia analítica de Jung, que é o do arquétipo. Por tal razão, diz Joana, o conceito do arquétipo coletivo do mesmo Jung, que tentaria explicar a crença em vez de haver surgido no indivíduo e transmitido às gerações sucessivas, tem a sua causalidade na origem espiritual da vida, que permanece em germe, no processo da evolução, até o momento que assume forma e expressão na consciência atual. Dito de outro modo, nós somos ancestrais de nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então tem uma obra também que é maravilhosa, de John Sanford, Os Parceiros Invisíveis, o masculino e o feminino dentro de cada um, uma obra de 87, que Sanford vai dizer, Jung chamou de arquétipos, como por exemplo, ânima e ânimos, esses blocos essenciais de construção na estrutura psíquica do ser humano, homem ou mulher. Se algo é arquetípico, é algo típico. Os arquétipos formam a base dos padrões de comportamento instintivos e não aprendidos, comuns a toda a espécie humana. Ora, se são padrões de comportamentos instintivos e não aprendidos, não são conscientes. E aí, tentando explicar se não são conscientes de onde vem essa crença da ancestralidade, das gerações sucessivas humanas, como se fosse uma herança instintiva. E aí Joana de Ângeles atualiza esse pensamento. Na verdade, a sua causalidade é na origem espiritual da vida, que permanece em germe e com o amadurecimento psicológico e espiritual vai assumindo sua expansão até se deflorar na consciência atual. E aí ela vai dizer, para que a gente possa entender o inconsciente, os arquétipos, a sua origem e também a consciência, a gente precisa necessariamente aliar esses conceitos filosóficos, psicológicos à religião. Daí ela enaltecer no começo esse tripé de Deus enquanto criador, a imortalidade da alma e o bem. O que ela vai falar? Vem as revelações, né? Deus
se revela aos homens através dos seus emissários, dos profetas, dos nossos precursores, e com isso vai dando subsídios para que nós possamos nos religar. Esse deveria ser o papel das religiões, não uma forma de dominação e poder, de controle, né? Mas sim uma forma de religar o homem à divindade, que não é algo que está fora, longe, mas algo que está imanente na própria criatura. E aí Joana diz: à medida que são aprendidos, os seus profundos significados devestem-se das fórmulas desnecessárias e passam à posição ética de comportamento em relação à vida, a si mesmos e ao seu próximo. Então, é para esse motivo que a gente faz tanta apologia ao conhecimento, né? Ao conhecimento de nós mesmos, ao conhecimento da nossa história, ao conhecimento do funcionamento psíquico. Para que a gente tem todos esses recursos à nossa disposição? A fim de que nós possamos alinhar o nosso comportamento a essa ética. E aí vem a mensagem de Emmanuel, que nós lemos aqui no início. Se todas essas teorias e conhecimentos ainda não são postos em práticas, do que nos serve? Fora melhor que nós não tivéssemos todo esse conhecimento, porque agora nós estamos, como a dizer, que obrigados, com o dever de colocar em prática aquilo que já sabemos em teoria. E aí Joana vai dizer: ninguém é realmente feliz a sós. Ou seja, nós estamos imersos nesse laço social também com o objetivo de nos desenvolver, aumentar o nosso autoconhecimento, fazer o bem aos outros, conviver de uma forma mais fraterna, de uma forma cristã. E eu acho interessante, como por exemplo, ninguém é realmente feliz a sós. Joana de Ângeles está falando do nosso instinto gregário. Então ela também está falando de lei de sociedade. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, na parte terceira das leis morais, né? Freud, na sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu e outros textos, uma publicação que reúne textos de 1920 até 1923, foi publicado pela Companhia das Letras no volume 15, no capítulo 9 dessa obra, ele vai falar sobre o instinto gregário. Então, ele vai também falar isso. O indivíduo sente-se incompleto quando está só. É uma das frases de Freud. A gente busca o outro para também buscar o significado da nossa existência, de quem nós somos, de nós mesmos, né? Para que a gente possa buscar a felicidade. E aí ela diz: o exílio voluntário, a solidão, constituem método para a disciplina mental, moral e comportamental. Mas depois dessa fase do deserto, a gente tem que retornar para o convívio social. E aí eu achei interessante porque no Velho e no Novo Testamento, nós temos vários exemplos de profetas, né? De missionários que passaram pelo deserto. O próprio Jesus, Davi, Elias, João Batista, Paulo de Tarso, tiveram, né, a sua estada no deserto. Passaram por aqueles momentos meditativos, né, de reflexão. E será que esse momento pandêmico também não é o nosso deserto? Que a gente foi obrigado, constrangido, ter a nossa liberdade cerceada, a fim de meditar sobre essas causas existenciais, né? Será que esse também não é o deserto tão esperado que nós precisamos tanto para poder consolidar, fazer um balanço da nossa reencarnação, consolidar esses pensamentos, essas ideias, deixar tudo bem amarrado para que a gente possa agir com mais constância, com mais perseverança, com mais caridade, colocando em prática tudo isso, né? Eu particularmente tenho visto, principalmente nos primeiros meses de quarentena, a gente passou mesmo, eu mesma dou um depoimento próprio, a gente passa por um momento que a gente se sente meio perdido, e agora, né? A gente precisa continuar trabalhando, mas de que forma? Hoje a gente está mais apacentado, mas mesmo assim, a gente ainda vê com muita frequência, entre espíritas que eu estou testemunhando, tá? Ainda sem saber se localizar, sem saber o que fazer,
A gente tem que ter muito cuidado para a gente não se deixar envolver na velocidade célere das informações, né? As lives são maravilhosas, são formas de transmissão de conteúdo, mas a gente começou a preleção de hoje com uma mensagem que nos alerta para isso. Não adianta ter acesso a muito conteúdo, a muita coisa, e ter essa dificuldade de colocar em prática. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer isso. É melhor ler menos e praticar do que ler muito e não fazer nada. Então a gente vê, por exemplo, um grande número de corações que se unem, levando a propagação evangélica, os ensinamentos de Jesus, para que seja proclamado em todos os lugares, muitos esforços conjuntos, isso é maravilhoso, isso é excelente, é bom que aconteça mesmo, né? Que todos nós possamos continuar neste trabalho. Contudo, é importante que nós possamos selecionar, que nós possamos acompanhar o nosso próprio tempo, assistir, reflexionar, se apacentar, para que a gente não queira acompanhar todas as lives que estão acontecendo o dia inteiro e depois fique ansioso por não estar conseguindo dar conta de acompanhar tudo que está sendo desenvolvido. Não é essa a função. A função é que a gente consiga acompanhar dentro das nossas possibilidades e aquilo que a gente recolheu, a gente coloque no tesouro do nosso coração, deixe ali e utilize como adubo para fertilizar as nossas ideias, para alimentar as nossas reflexões, que mais tarde vão gerar pensamentos. Esses pensamentos serão vitalizados, vão criar novos hábitos, modificar alguns hábitos nossos, desfazer antigas crenças. E a partir disso, nós poderemos transformar tudo isso que a gente ouviu, que a gente leu, que a gente aprendeu em hábitos, em ações concretas, modificando aos poucos o nosso comportamento. Mas tudo isso acontece ao longo do tempo. E cada um tem o seu ritmo. E a briga não é de quem chega primeiro, de quem é mais apressado, de quem vai se desenvolver mais rapidamente. É mais importante a gente manter a obstinação e, uma vez tendo optado pelo caminho do bem, permanecer nele e não voltar atrás, não retroceder, do que avançar rápido demais e depois não ter essa endurance, como se diz, né? Não ter essa resistência para chegar até a finalidade e até o objetivo. Então, é sobre isso que a gente está falando. E aí, Joana também vai falar o seguinte: a experiência não testada é adorno que não merece confiança. Ou seja, a gente não precisa mais de adereços externos, né? Os discursos enfeitados, as palestras que a gente ouve, as lives que a gente acompanha, os livros que a gente lê, isso não deve ser adorno. Isso tem que ser tesouro, incorporado. Mas para incorporar, tem que ter o trabalho. Tem que ter o trabalho de esmiuçar aquilo, reflexionar, para que seja conquista. E ela diz também: conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade. O conhecimento visa refletir na consciência. O conhecimento visa dar bases para que a gente haja no bem. Fora disso, não tem utilidade. E aí ela vai dizer: sem tal enfrentamento, os valores são desconhecidos e as resistências são certamente fracas. Então, o conhecimento está a serviço da consciência. E aí, Joana de Ângeles vai dar diversos exemplos. Por exemplo, o conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético. Então, ela está dizendo o seguinte: eu já sei que sou espírito imortal, tendo uma experiência temporária num corpo físico. Ok. Eu já vivo conforme a imortalidade?
Se nós já vivêssemos conforme a imortalidade, talvez não haveria tanto desespero, tanto pavor perante a pandemia. Talvez defrontaríamos a iminência da morte de uma forma mais tranquila, por entender que é um processo da vida material, né? Que se tem um nascimento, está caminhando para a morte, mas que a vida não tem contrário. A vida é eterna, viveremos sempre. Então aqui, o conhecimento da imortalidade está servindo para quê? Está me conscientizando do meu papel enquanto bem, enquanto fazer o bem a mim e aos outros? Haroldo Dutra Dias tem um vídeo no YouTube que ele vai falar sobre qualidade de vida por causa do autoconhecimento. Ou seja, autoconhecimento gerando qualidade de vida. E aí ele vai falar, ó, a gente tem um sistema pessoal, ou seja, um modo de funcionamento meu para comigo, seu para consigo, individual. A gente tem um sistema social, em que eu me relaciono com o outro e você também. E tem um sistema transpessoal, nós com o divino. Seja esse divino como nós entendermos. Na doutrina espírita, Deus, causa primária. Cada um desses sistemas visa se apresentar como oportunidade da gente colocar em prática as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Ou seja, eu sou um potinho cheio de recursos. Se eu deixo as minhas moedas, nessa linguagem metafórica, paradas aqui, não está servindo de nada. Eu estou entulhando moedas. Então eu preciso pegar esses recursos e dar utilidade a elas. Isso é o conhecimento. O conhecimento é esse potinho cheio de moedas. Eu preciso partilhar isso, negociar isso, a fim de que eu consiga trabalhar pela minha consciência. E aí ele vai dizer, diariamente nós precisamos observar esses potinhos, né? Observar esses elementos. Diariamente nós devemos nos observar como nós estamos usando os nossos talentos, os nossos potenciais, a fim de que nós tenhamos um desempenho prático. E aí ele diz, e cada um de nós precisaremos medir esses resultados. Olha uma forma de medição aí. A pandemia. Nós paramos com as nossas ditas prioridades e estamos sendo convidados a medir os resultados da nossa encarnação. Eu acredito que essa pandemia tem um efeito similar ao Sermão da Montanha. Depois que Jesus coloca lá o Sermão das Bem-aventuranças, que ele começa naquele diálogo mais frontal, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e ele começa a fazer, eu imagino que as pessoas, os circunstantes, começaram a refletir, meu Deus, será que eu já estou fazendo isso que ele está falando? Mas, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, vixe, é mais ou menos isso. Então, essa situação drástica também nos serve para que a gente possa medir esse resultado. Mas nós também podemos medir os resultados internos, como Joana de Ângeles termina o capítulo falando, questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Não é a função da doutrina espírita autoconhecimento. Mas pelo autoconhecimento eu posso trabalhar a minha transformação moral e, com isso, ter melhor qualidade de vida. Então, somos nós que estabelecemos esses parâmetros. E, com isso, nós alcançamos a sensação subjetiva de felicidade, né? É aquela coisa, nós vamos alcançar essa paz ativa, fazendo o máximo que nós pudermos neste momento. Porque nós estamos encarregados de uma tarefa, de uma missão, que é viver a nossa vida. Não dá para passar essa missão para ninguém, nem para aqueles que muito nos amam.
Somos nós que precisamos enfrentar as dificuldades e viver a nossa própria vida. Então, arregacemos as mangas e utilizemos o conhecimento para ampliar essa consciência. E aí, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: se o conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético, se nós somos espíritas e com isso temos o conhecimento da imortalidade, significa que necessariamente ser espírita deveria representar ter comportamento ético, de acordo com esse raciocínio. Isso condiz com a realidade? Se não condiz, nós estamos precisando ler o capítulo Conhecimento e Consciência, porque a função do conhecimento da imortalidade é esta a função. E aí ela continua falando, a visão imortalista enseja uma dilatação de objetivos em relação à vida, amplia os nossos horizontes, nos ajuda a viver a vida com melhor proveito. A gente ganha um entendimento diferente das outras pessoas, por exemplo, que são materialistas, que acreditam que só existe a realidade que os olhos físicos podem ver, a realidade do mundo material. E aí ela diz, questões e circunstâncias afligentes que aparecem num contexto social podem gerar diversos conflitos, geradores de infelicidade, mas para nós não. Por quê? Por causa da nossa visão imortalista. Então a gente olha todos esses conflitos, todas essas situações afligentes, né, todo esse flagelo de dor, e a gente entende, não, isso daqui é plataforma para o êxito. Isso daqui é para que a gente possa desenvolver ainda mais essas virtudes e crescer e nos aprimorar moralmente. Isso é oportunidade de crescimento, de lutas. Então a gente, teoricamente, entenderia tudo isso de uma forma mais serena e tranquila. Então, se isso não está acontecendo, é porque a gente precisa refletir, se autoconhecer, trabalhar as nossas questões internas, as nossas questões emocionais e colocar em prática essa imortalidade que nós já estamos cansados de saber. Quando terminar de assistir a live, que desligar o computador, desligar o celular, olhar para o irmão do lado que convive conosco e perceber, esta é a minha ponte para Deus. Então, se fomos pagos com a calúnia, com a injúria, antes de abrir a boca para reclamar, para devolver a ofensa, faz que nem Chico, pega a água, enche aqui, ó, na boca e pensa, medita, reflete antes de falar, antes de fazer, modificando também os pensamentos. E aí Joana vai dizer isso também. O conhecimento racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade. Então, conhecimento sobre Deus, conscientizando o ser para a humanidade, nos tornando seres humanos melhores, né? Essa humanidade integral que Joana de Ângeles vai falar também na sua obra psicológica, que o Espírito Emmanuel coloca também nas suas obras a humanidade real do Cristo, se eu não me engano, na obra Fonte Viva. Então, tudo isso também vai nos trabalhando. Então, meus amigos, essa é a mensagem. O conhecimento deve gerar expansão da nossa consciência, para que a gente possa colocar todo esse nosso amor em ação, para que a gente possa transformar todas as nossas riquezas internas em riquezas efetivas para ajudar-nos uns aos outros. E aí, já caminhando para o final, eu gostaria de contar uma história. Essa história está na obra Quando Voltar a Primavera. Nós também estamos fazendo um estudo sobre essa obra no canal Lições de Amor. E no capítulo 20 dessa obra, O Estranho Encontro, o espírito Amélia Rodrigues vai contar a história de Aminadab, um velho e opulento mercador. A história de Aminadab é o seguinte: ele é um homem
que foi um grande negociante e que passou a sua vida inteira reunindo os recursos para ter uma velhice mais tranquila. Quando ele chega na senectude, ele decide procurar o Cristo, porque ficou sabendo pela boca de alguns peregrinos que Jesus havia dito que se encontravam fechadas as portas dos céus aos opulentos e gozadores. E ele ficou bastante intrigado com essa assertiva ousada. Provavelmente aqui uma menção do Cristo, a porta estreita e a porta larga. Ele então resolve reunir todos os seus recursos, orna a sua liteira sobre os ombros dos escravos, coitados, para que pudessem levar esse mercador por muitos quilômetros, orna com ouro e púrpura, uma riqueza que só. Deixa a sua liteira muito bem abastecida de recursos alimentícios e vai com seus amigos ao encontro de Jesus. Ao longo da estrada, ele encontra famintos, crianças, leprosos, todos precisando de um pouco, bem pouco, dos recursos imensos que ele tinha. E ele se furta a todas as oportunidades de auxílio. Quando chega até o seu destino, descobre que Jesus já havia partido para Jerusalém. E, ao chegar lá, na verdade, o mestre já tinha partido para o seu reino. Tarde demais. Aminadab se lamenta porque fora tão infeliz na sua excursão. E durante essas reflexões meditativas, Jesus lhe aparece. E Jesus diz: o que queres de mim? Eu estive contigo durante toda a sua viagem. Estive nas crianças famintas que precisavam de um pouco das migalhas da sua liteira rica. Estive nos leprosos que também precisavam do seu auxílio e você se negou a todos eles. Se me amas, conforme supões, vem e segue-me, mas saiba, a dor espera por todos nós. Renuncia a tudo e só então eu te darei um tesouro no céu. Aminadab pensa, muito triste fica, mas retorna a Jerusalém com os companheiros e depois às suas terras com a comodidade transitória e não conta esse estranho encontro que teve com ninguém. Assim também somos nós. A nossa riqueza circunstancial é o nosso conhecimento. Mas será que a gente está utilizando isso para expandir a nossa consciência? Que nós possamos refletir sobre tudo isso e optar pelo melhor, para nós e para os outros. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Vamos então agora orar para agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Nos inspire com a sua misericórdia e sua paz. Vamos orar o Pai Nosso para agradecer a Deus. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor Jesus, cair em velhas nem novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, nossos votos de muita paz.